Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz para todos, bom dia a você, amigo, ouvinte do Evangelho. Quero trazer as boas novas de salvação. E hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 13. Repito, Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 13. E deu o mar os mortos o que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos o que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O inferno! Porque as pessoas, os crentes, têm medo de ouvir essa palavra. Inferno. Você sabe o que é o inferno? Eu não posso imaginar. Eu não posso pensar quantas almas estão indo para lá. Você sabe quantas pessoas morrem por ano? Uma pesquisa brasileira diz que 50 milhões de pessoas morrem por ano. Isso dá uma ideia que por hora 140 mil pessoas por hora morrem. E dessas 140 mil pessoas, quantas estão indo para o inferno? Quantas dessas pessoas estão indo para o inferno? E o que a igreja está fazendo para evitar que essas almas pereçam no inferno? O que você está fazendo, meu irmão, que está ouvindo esse áudio de pregação? O que você está fazendo para o reino de Deus, para evitar que essas pessoas não venham cair no abismo? Você sabe o que é o inferno? É o cumprimento do despojar da ira de Deus. Você sabe quanto tempo dura o inferno? Uma eternidade. Você sabe o que significa inferno? Sofrimento. Sofrimento indistinguível, inimaginável, eterno. Isso é o inferno. Você sabe quem está lá no inferno? Satanás, nosso adversário, e com ele os demônios, os ímpios, os falsos profetas, os falsos crentes, também todos aqueles que levam uma vida de engano estarão lá. 4 palavras traduzidas inferno: Hades, Seol, Geena e Tártaro. O mundo dos mortos arderá até o mais profundo do inferno. E quem criou o inferno? Quem foi que criou esse lugar? O próprio Deus. O próprio Deus criou. Livro de Isaías, capítulo 45, versículos 6 e 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Por que Deus criou o inferno? Para que Ele fez esse lugar tão terrível, de tortura e de dor? É o cumprimento do despojar da sua ira. Salmos 9, versículo 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus.
todas aquelas pessoas que entraram para a igreja e saíram, se esqueceram dos mandamentos do Senhor, abandonaram as suas leis, deixaram de cumprir as suas verdades. Assim diz a Bíblia, não sou eu, que todos aqueles, os ímpios e aqueles que largaram Deus, a sua descendência, a sua vida está indo para o mais profundo do abismo, inferno. E eu pergunto a você, meu irmão, pode um crente ir para o inferno? Será que um crente pode perder sua salvação? Pode, mesmo ele indo para a igreja com a Bíblia na mão, todos os domingos, indo para a escola bíblica dominical, para o culto de doutrina, culto no domingo à noite. Pode ele ainda perder sua salvação? Pode ou não? Vamos para a Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, também ame seu irmão. Eu acho bom você me amar, meu irmão. Me ame com todos os defeitos que eu tenho. Se você não me amar, a chama do inferno te espera. Se você não amar aquele irmãozinho que te ofendeu, aquela irmãzinha, você não perdoar, é impossível você adquirir o céu. O nosso dever, os crentes verdadeiros, os homens de Deus, as mulheres de Deus que vivem na verdade, o nosso dever é alertar tanto os ímpios como também os crentes que vivem de aparência na igreja, se livrar das chamas do inferno. Os desviados e todos os falsos cristãos que não se dedicaram a Cristo, que não se converteram de verdade. Você não tem noção como é lá. A Bíblia dá um resumo, eu vou te dar pelo menos uma ideia, meu irmão, de que é o inferno. Mas tudo que eu te contar aqui é além do que eu te falar. Eu vou te dar uma base, porque Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por quê? É para você não ir para lá. Já o céu é uma surpresa, é uma coisa que você não imagina, de tão bela, encantador que é o céu. Não há palavras para distinguir o que está lá nos esperando. Já o inferno, Jesus fala muito do inferno, é para que você não venha cair lá. Eu vou te dar um resumo. O que é o inferno? Lugar de tensas trevas. Imagine um lugar que não tem luz, que não tem um beija-flor, não tem uma planta, não tem uma rosa, ausência total de beleza e de alegria. Você não vai encontrar uma gotinha de água lá. A parábola do rico e Lázaro dizia: manda que Lázaro molhe a ponta da minha língua com água. O rico estava em atormento eterno, estava sendo atormentado. Solidão, sofrimento, escravidão eterna. Você não tem noção como é esse lugar. E quantas pessoas
estão indo para lá, estão de passos largos para o inferno. Eu estou te falando até aqueles que estão dentro da igreja, que vivem na igreja de falsa aparência, que não perdoa o seu irmão. Deixar de perdoar o nosso próximo é caminho do inferno. O próprio Jesus disse: aquele que não perdoar as ofensas dos homens na terra, também o Pai Celestial não perdoará as vossas. Deixar de perdoar cai lá dentro do inferno. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, como está a tua vida espiritual? Será que o seu nome está escrito no livro da vida? Como diz aqui em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é pior do que o inferno. O inferno é uma preparação para chegar no lago de fogo. O inferno está indo para o lago de fogo. O diabo está indo para o lago de fogo. Os falsos profetas, os falsos crentes, os mentirosos. Será que não tem nenhum desses no meio do povo de Deus? Os adúlteros, os fornicários. Você quer evitar de ir para o inferno? Para de sair com essa mulher que não é tua. Para de sair com esse homem que não é teu. Para de mentir. Para de ver pornografia. Seja reto diante de Deus. Você não tem ideia o que é lá. Eu dei um resumo, mas é muito mais do que isso. E quando uma pessoa cai lá, não tem mais volta. Nunca mais voltará a ter paz e felicidade. Quando o rico caiu lá, ele pediu para Abraão deixar ele voltar na terra, para avisar os seus parentes, para que não viesse cair a tormenta como ele estava. Abraão não permitiu. Ele disse: se não acreditam nos vivos, vai acreditar num morto. O nosso dever como cristão é alertar o povo do inferno. As pessoas estão mal equivocadas, pensando que esse lugar não existe. Mas foi o próprio Deus que criou ele para os desobedientes, para aqueles que estão fingindo de ser crente. Eu vou trazer um recado para você, crente. Não brinque de ser crente. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca, porque por mínima coisa a gente desce ao profundo do abismo. Eu quero te dar esse alerta a você que está ouvindo essa pregação. Eu não vim aqui para ganhar dinheiro através dessa pregação, não. Isso é gratuito. Então se conscientize do que você está fazendo, porque a volta de Cristo está bem próximo. Ele já está traçando sinais que Ele está voltando. Olha as guerras, olha os bombardeios aí, olha as fomes, olha as caristias no supermercado. Meu irmão, está te alertando que Ele está voltando. Igreja de Deus, desperta! Porque nem todo
todos vão subir. Jesus disse lá em Mateus: nem todos que dirão Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Cuidado, meu amigo, para quando você acordar, amanhecer num tribunal e ouvir de Cristo dizer: não vos conheço. Quantos e quantos vão ser pegos de surpresa no dia do juízo final? Eu expulsei demônios, eu evangelizei, eu louvei na tua casa, eu pertencia ao coral A e B, eu era assim, eu era dedicado. Já pensou, meu irmão? E então o Senhor dirá: nunca vos conheci. Já pensou? É por isso que eu digo: muitos conhecem o Senhor, mas o Senhor não vos conhece. Porque a vida torta, a vida de engano, a vida de mentira. Escute o que eu vou te falar agora. Se você canta, louva a Deus e venha ganhar dinheiro à custa do louvor, se você prega e venha se beneficiar a custo da pregação, dos ensinos bíblicos que o Senhor manda dar de graça, tu está caminhando passos largos para o inferno. Aonde a tua alma vai parar? Lago de fogo. O teu nome não vai estar escrito no livro da vida. É por isso que você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? É você mesmo que está me ouvindo. Como está a tua vida diante de Deus? Ele te conhece. A Bíblia diz que não ficará nada oculto que um dia não venha a ser revelado. Todos estarão diante de Deus, nu para um julgamento. Eu te pergunto, o que você está fazendo? Como está a tua vida espiritual hoje? Será que hoje você subiria aos céus ou não? Essa é uma palavra para te confrontar. Para confrontar você que está me ouvindo, que está no pecado e pensando que está tudo escondido. Deus está focado em você, nas suas atitudes, nos teus pensamentos, nas tuas palavras, com quem tu andas, por aonde você vai. Ele está focado com o olho bem aceso na sua vida. E é só Ele que te julgará no dia do juízo final. Ou você mata o teu pecado aqui na terra, ou Ele te encontra no dia do juízo. Meu amigo, é hoje o arrependimento. Arrependei-vos e crerdes no Evangelho. É o momento de você colocar nos pés de Cristo e se arrepender com um arrependimento metanoia, antes que seja tarde demais. Jesus não quer que você vá para o inferno. O nosso Deus não é um Deus injusto, Ele não quer. A vontade de Deus não é você descer ao inferno, é que você venha ao céu, é que você venha se arrepender, para você ser salvo. Foi por isso que Ele morreu naquela cruz, para nos dar vida e vida em abundância. Se arrependa, meu amigo.
Isso que você está fazendo, você tem consciência que é errado. Se arrependa antes que seja tarde demais. Antes que você venha se lamentar tarde. O inferno existe e fica logo ali de uma vida sem Deus. Deus te abençoe. Que Deus venha te dar outra oportunidade de você se salvar. Você não sabe o dia de amanhã. É agora ou nunca. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Deus te abençoe e te livre da chama do inferno.